Olá, como vocês puderam ver aí no título, hoje nós vamos conversar e tomar café ao mesmo tempo. Eu uni duas coisas que eu gosto muito, que é tomar café e conversar. Então, eu precisava de um quadro assim aqui no canal, justamente para falar mais abertamente com vocês sobre alguns assuntos. Para este vídeo, eu queria compartilhar com vocês como os livros me ajudaram muito em dois momentos difíceis assim da minha vida, né? A minha relação com livros, ela é um pouquinho antiga. Eu comecei a ler no início da minha adolescência, acho que com 11 anos, por aí. E nessa fase, eu acho que pelo momento ali de pré-adolescente, com a puberdade, com os hormônios que toda mulher passa, eu não consegui lidar muito bem com essa transição, então eu fiquei um pouco deprimida. Eu lembro bem dessa época, eu era bastante deprimida, assim, me isolava um pouco. Sempre fui muito sentimental, eu acho que isso contribuiu também nessa época. É algo que eu trabalhei muito em terapia, inclusive, revisitando aí o meu passado. E foi com os livros e com a leitura que eu consegui aí lidar melhor com essa fase, né? Eu não diria de lidar melhor, mas que eu consegui ali passar por essa fase que eu tava nessa transição e também deprimida, né? Eu tinha os meus momentos que eu me isolava e ficava mais afastada das pessoas, e nesse interim eu pegava o meu celular mesmo e ia no Wattpad. Quem é da época do Wattpad? Eu ia lá no Wattpad e lia muito, não parava de ler. Vivia lendo. Também foi uma forma, eu acredito, para lidar um pouco com a solidão naquela época. Vejamos, eu sou cristã, então claro que Deus foi quem me salvou, né? Mas eu acredito que a leitura foi um instrumento, digamos assim, porque nos momentos que eu me isolava, a leitura, os livros, eles me ajudavam a não me sentir tão sozinha. Peraí, não só isso. Os livros também eram uma forma que eu encontrei de não lidar com a minha realidade. Porque eu não queria lidar com a realidade em que eu me encontrava na época. Não era fácil para mim ter que lidar com isso, então era mais fácil que eu me isolar e ler um livro. Então é só um adendo, eu não coloquei isso. Então não só me ajudava na solidão, enfim, mas também a fugir da minha realidade, que eu não queria lidar. Mas isso aconteceu, eu lia no Wattpad e também comecei a pedir livros nas revistas, vocês lembram? Na Avon, acho que até hoje tem, né? Livros também vendendo nessas revistas, né? E minha avó ainda é revendedora, e aí eu fazia o pedido de livros por lá. Enfim, sempre dava um jeito para ter livros físicos, né? Então, foi uma época assim bem conturbada e que a leitura me ajudou muito. Então, eu comecei a partir daí me apaixonar por esse universo. Os livros que eu lia não eram assim de boa recomendação, não. Eram livros ali que eu achava interessante. Eu lia muito de John Green. Acho que nesse tempo ele estava bombando também, né? Tava lá na época da Culpa das Estrelas, Cidade de Papel. Enfim, gente, li muito John Green na minha adolescência. Isso é um fato. Então foi aí que eu comecei realmente a me apegar com os livros e tudo mais. Teve um livro em específico que eu, assim, fui completamente arrebatada por esse livro, que foi Amor em Redenção, da Francine Rivers. Eu não tenho ele físico, eu li no tempo em PDF no meu celular. Eu baixei ele no Lê Livros. Quem lembra? Quem nunca baixou o livro lá no Pirata, no Lê Livros? Eu baixei esse livro lá, e é um livro que conta a história de Oséias, que pega essa referência bíblica da história de Oséias e traz como um romance. Então foi um livro lindo, apaixonante que eu li nessa época e me emocionou muito. E é um livro assim que eu precisava ler. Foi muito importante também. E nessa fase que eu li esse livro, eu acredito que eu tinha uns
15 anos por aí. Então foi um livro muito importante para mim. Assim como Orgulho e Preconceito também foi um livro muito importante para mim. Onde tudo mudou, né? Foi quando eu comecei na vida acadêmica. Eu ganhei bolsa, comecei ali no direito. Engraçado, né? Como as coisas acontecem. Mas sim, eu fiz direito. E eu fiz direito por 2 anos e meio. E quando eu estava no direito, eu simplesmente abandonei todas as minhas leituras, abandonei os livros, eu não conseguia mais ler nada, porque tinha tanta coisa para me ler no direito que eu simplesmente não aguentava e ler mais nada, mais informações. E também eu estava trabalhando adoidado na época, então eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite em outra cidade, eu chegava muito tarde, então foi um tempo assim que eu tava também muito cansada, então eu não tinha esse tempo sobrando para ler, e o meu tempo que eu tinha sobrando, eu não ia ler, né, gente? Eu ia dormir, eu ia fazer outra coisa. Coloquei toda a minha energia e a minha atenção nos livros que eu tinha que ler para a faculdade. Quando eu saí do direito e decidi ir para psicologia, isso ainda continuou. Só que agora eu tinha mais prazer em ler livros de psicologia, porque os livros de psicologia são muito bons, né? Eu realmente gostava de ler os livros que eu tinha que ler na faculdade. Mas os livros que eu li antigamente, que eram aqueles livros para entreter, para tirar alguma reflexão, assim, sabe? Livros de romance, que é o gênero que eu mais gosto de ler. Distopia também eu gostava de ler muito. Eu li Divergente, Insurgente, li esses livros. Li Jogos Vorazes. Então eu gostava muito de livros que tinham aventura, essas coisas. Livros assim mesmo eu não li por um tempinho. Até que eu comecei a ter insônia, né? Eu acho que eu fiquei, sei lá, 1 ano, assim, dormindo muito tarde. Não, acho que foi mais de 1 ano. Não dormia bem e às vezes quando eu conseguia dormir eu acordava no meio da noite. Então, era assim, eu era totalmente desregulada. Isso estava me prejudicando muito na minha vida como um todo. Na minha saúde física, porque consequentemente eu ficava mais cansada. E no meu emocional, né? Eu vivia estressada e também meio deprê. Meu humor realmente rebaixou muito nessa época, que foi recentemente, né? E aí eu em terapia, falando sobre esse problema do sono que eu tinha, a minha antiga psicóloga, ela me perguntou algumas coisas que eu poderia fazer para conseguir pegar no sono, porque, vejamos, eu usava o celular para dormir, então eu colocava aqueles vídeos, como é que fala? ASMR? Aqueles estímulos que faz assim, enfim. Eu colocava esses vídeos para tentar dormir. Isso me ajudou um pouco, um tempo, mas aí já não estava mais me ajudando. Tinha feito de tudo neste sentido, mas sempre usando o estímulo ou do meu celular ou do tablet. Então, o tablet era de lei, ele tinha que ficar a cabeceira do lado para eu poder colocar um vídeo e tentar dormir, né? Assim, a minha psicóloga falou de outras atividades que eu poderia fazer antes de dormir para ir pegando no sono, tentando me livrar das telas, para ver se isso me ajudaria a dormir mais cedo. Claro que ela falou de estratégias de higiene do sono, como desligar a luz, né? Usar uma luz mais confortável, mais aconchegante, aquela luz mais amarelinha. Enfim, ela foi me ajudando com algumas estratégias e perguntando para mim o que eu poderia fazer. E aí ela me perguntou se eu gostava de ler. Eu disse a ela que gostava de ler os livros da faculdade, né? Que eu lia muito. Ela falou, não, esses livros não. Livros assim, para relaxar, né? Algo nesse sentido. Eu falei, nunca mais eu tinha lido livros nesse estilo, né? E aí ela falou, por que você não tenta? Pegue um livro só para entreter, um livro de um gênero que você goste. Então, quando eu fosse pro quarto, eu lia esse livro, ou até antes mesmo já ia lendo pro meu cérebro e desligando desses estímulos de luz e estímulos visuais que as telas, né, causam no cérebro e a gente não consegue relaxar e não consegue dormir. Então, uma amiga minha me deu esse livro aqui, da Mary Bello, que não sei
como se pronuncia. É uma série de livros parecida com os Bridgertons. Esse é o primeiro livro, Ligeiramente Casados. Não li mais nenhum livro dessa autora, mas eu li esse primeiro livro aqui. E ele é um livro, assim, uma linguagem bem, assim, simples. Claro que ela tem esse teor de ser de época, né? Mas, assim, bem fácil de ler, bem divertida. E cumpriu o propósito ali naquele momento, que era ler para poder pegar num sono. Era ler para relaxar. Então, cumpriu esse propósito. Esse livro acabou me ajudando, mas despertando aquela vontade de retornar a ler livros assim, livros de romance, livros que antigamente eu gostava e que, né, me ajudaram muito na minha adolescência. E de novo, o livro, em outro momento da minha vida, as leituras, os livros me ajudaram com a minha insônia. Porque a partir daí eu comecei a comprar novos livros e a ler antes de dormir. E assim, eu já não queria mais usar o celular, né? Então eu já me desapegava do celular mais cedo, já ia ler um livro, isso ia diminuindo os estímulos, meu cérebro ia relaxando e aí eu consegui dormir mais cedo. Então, pra mim, funcionou muito bem. Eu sei que tem gente que vira à noite lendo um livro, isso já aconteceu comigo também, mas eu, com a vida que tenho hoje, eu já fico cansada mais cedo, digamos assim. Então, eu não conseguiria ler por muito tempo. E aí o meu cérebro entende que eu tô tão relaxada ali lendo e tudo mais, que eu não posso dormir. Aí ele vai desligando. É incrível como isso acontece. Como funciona super bem pra mim. Claro que não é só isso, né? Não é só os livros que me ajudam com a insônia, mas desligar as luzes, tirar os estímulos de luz azul já ajuda muito. E aí, consequentemente, isso colabora também para conseguir aí dormir mais cedo. Eu indiquei isso para uma amiga minha, que também faz faculdade de psicologia comigo, a Vitória, porque ela também estava tendo episódios de insônia. Eu falei, tenta fazer isso, pega um livro, e ela também nunca mais tinha lido esses livros. Gente, a faculdade suga muito da gente. Realmente, a gente fica assim de saco cheio, ter que ler mais livros, enfim. Funcionou pra ela também, então talvez não funcione com todo mundo, mas vai que, né? Vale a pena e tentar. E hábitos de leitura, ler nunca é demais, gente. Quem sabe ler antes de dormir, pra você que pode estar passando aí por insônia, possa te ajudar. Então, gente, é isso. Meu café acabou. Espero que vocês tenham gostado deste quadro, deste formato de vídeo. Não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!